Fala rapaziada, beleza? Eu de volta aqui com mais um vídeo para vocês e hoje vamos falar aqui sobre o XM2WE. Mouse que, para quem não sabe, foi, digamos que a referência para a criação de outros mouses, como o Lanzo Atlantis, Ninjutsu Sora, Pulsar X2, entre alguns outros aí que eu posso ter esquecido. Então, um mouse, digamos que referência no mercado e que depois de muito tempo aí surgiu a sua versão sem fio que a gente vai dar uma conferida aqui hoje. E assim, do unboxing não tem muito o que falar, tá? É um unboxing bem simples, tá? Tem um mouse aqui com a espuminha, o cabo USB, o receptor sem fio com o extensor e aqui a gente já tem o mouse. Tem um pequeno manual aqui também, ó. Embora ele tenha esse unboxing assim que é bem simples, ele acaba compensando muito pela qualidade e pelo shape exclusivo, porque é um mouse que tem uma qualidade de construção assim quase impecável, é um dos melhores mouses que eu já testei em questões de qualidade de construção, é um mouse de fato muito bem feito. Até mesmo o coach, né, o revestimento plástico que ele tem, é um dos melhores que eu já testei, tá? Juntamente aqui com o Vaxi NP01S. Na parte de baixo a gente tem dois fits bem grandes, tá? E os fits do XM1 já eram muito bons e eu gostei mais ainda desses daqui. Tem um glide mega suave, mega macio, um dos melhores fits que já vem em um mouse já de fábrica, tá? E temos também aqui o botão para ligar e desligar e o mod que eu vou descobrir para que ele serve exatamente e já menciono para vocês. Do conjunto de botões temos aqui os laterais, que são botões bem grandes, tá? E são bem táteis, são bem crisp, tá? Tem bastante tatilidade de clique. Tem aquele pouquinho de pre-travel e post-travel que todo clique lateral tem, mas a implementação dele tá muito boa. O scroll, por sua vez, é um scroll que não é leve, ele é um scroll assim um pouquinho pesado, tem marcações extremamente bem definidas, é um scroll muito bom para quem curte um scroll assim um pouco mais pesado. E os principais que tem switches óticos, tá? Ele tem uma tatilidade bem característica de um switch ótico, mas ainda assim é um pouco mais crisp, puxando quase para o switch mecânico convencional, mas ainda não é tão tátil quanto um switch mecânico convencional, como um Huano Blue Shell Pink Dot, por exemplo. Mas eu achei que a tatilidade dele tá melhor do que um Razer, por exemplo, que já tem uma tatilidade boa, né? Que foi aprimorado com o tempo. E são cliques assim um pouco mais pesados, tá? O switch ótico geralmente ele tem essa característica assim de ser um pouquinho mais duro do que um Blue Shell Pink Dot, por exemplo. E de pre-travel, post-travel ou folga lateral é insignificante, tá? São cliques assim, botões como um todo muito bem implementados. Pois bem, rapaziada, vamos falar aqui agora das três partes mais importantes e comparar com alguns mouses aqui também, já peguei os seus concorrentes principais aqui. Então vamos falar da parte técnica alinhado à performance, que é muito importante, e também da parte de pegada e shape, que é extremamente importante, então prestem atenção aí. Então na parte técnica, o mouse está muito bem equipado, tá? Os switches são óticos, como eu já mencionei, são da marca Kailh, que é uma boa marca. Os cliques laterais e o clique do scroll são Kailh GM 2.0, são switches mecânicos convencionais, mas são bons switches, são de boa marca também, né? A Kailh, como mencionei. O scroll é um TTC Silver e os principais hoje em dia são o TTC Silver e o TTC Gold. Tem gente que prefere o Gold, tem gente que prefere o Silver. Para mim, qualquer um tá muito bem-vindo, porque são dois bons scrolls e eu particularmente não tenho preferência nenhuma. Outro ponto importante muito bom é a bateria dele, que tem 410 mAh, que me garantiu mais ou menos uma semana de uso, o que se for ver deu em torno de 60 horas mais ou menos, ou um pouquinho mais do que isso. E o sensor, que talvez seja o ponto que algumas pessoas vão torcer um pouco o bico, que é o 3370. Pô, Default, não é o 3395, então é ruim, já tá defasado? Não, pera lá. Existe a versão com o 3395, mas que não tá disponível para compra, e essa versão aqui é a versão budget, né, a versão baratinha do mouse, e que é o seguinte, vou dar minha opinião, seria melhor se fosse o 3395? 100%, até porque eles colocariam uma MCU mais top nele, que provavelmente seria compatível com 4K. A diferença entre o 3370 e o 3395, tecnicamente sim existe, e o 3395 é superior. Porém, na prática, jogando com ele em alto nível competitivo que seja, com 1000 Hz de polyrate, a diferença é imperceptível, tá? Não dá para sentir uma diferença
significativa, na verdade não dá para sentir diferença entre o 3395 e o 3370, embora tecnicamente exista uma diferença. Na minha opinião, eu particularmente não deixaria de comprar um mouse só porque não tem o 3395 e tá com o 3370. Eu acho que o que mais importa é o shape e a pegada. Eu acho que isso está muito mais atribuído à performance que você vai ter com o mouse do que o sensor ou o switch ou qualquer outra parte técnica. Desde que, claro, eles sejam minimamente bons. Então o 3370 é minimamente bom. Na verdade é mais do que o suficiente para jogar. Então o que eu mais aconselho visar no mouse, na compra do mouse, é o shape e se ele vai ficar bom para sua mão. Isso para quem está querendo jogar competitivamente. E é disso que a gente vai falar agora. Então temos aqui um mouse com 122 mm de comprimento, 66 de largura e 38 de altura aqui na sua parte mais alta, tá? E é um mouse que pesa em torno de 63 gramas, podendo ter uma variação aí de 1 grama para mais ou para menos, tá? O que, convenhamos, não faz a menor diferença. Então assim, em questões de medida, é um mouse mediano e ele tem esse formato onde a traseira dele é mais alta, né? Que ele ficou muito famoso por conta disso, é um shape assim que a comunidade considera como um dos melhores shapes de mouse. Se a gente olhar por cima dele, vê que é um mouse assim um pouco mais largo, mas olhando pela parte de baixo, a gente vê que é um pouco mais estreito e ele vai afinando aqui na parte de baixo, né? O que faz com que o grip fique muito bom, né? Pegando aqui com o dedo anelar e o dedo polegar, faz com que o mouse encaixe bem aqui, né? Dê um grip bacana. E com essa parte mais levantada, e não só mais levantada, né? Ele tem a bundinha aqui mais larga, a gente acaba apoiando mais a palma da mão nessa parte de trás e é um mouse assim muito voltado para quem tem pegada claw. É um shape assim perfeito para pegada claw. Dá para fazer um fingertip nele também? Dá, mas acaba encostando um pouquinho mais aqui, dependendo do tamanho da sua mão. Se sua mão for bem grande, você consegue usar um fingertip com bastante folga. Se sua mão não for muito grande, querendo ou não, vai acabar encostando um pouco mais aqui. Se sua mão for bem pequena, tipo menos que 17 centímetros, lá uns 16 centímetros, 15 centímetros, já é um mouse que você vai usar com uma pegada mais palme. Só que essa parte da frente é um pouco mais caída, então não fica preenchendo totalmente a mão, como, por exemplo, ocorre aqui com o G Pro Superlight, que é um mouse até que parecido em comprimento, mas ele é um pouco mais uniforme. Então, ele acaba preenchendo muito mais a minha mão, que tem 17 centímetros e meio. Então, para mim, o G Pro Superlight fica totalmente palme aqui, bem confortável, diga-se de passagem. E consigo usar ele também com pegada claw. Só que se eu for usar um palme aqui no endgame, não rola muito, porque aqui acaba ficando com folga. Então, eu acabo tendo mais contato na parte de trás e tendo um pouco mais de folga no dedo. Então, resumidamente, é um mouse bem voltado mesmo para quem tem uma pegada claw. E fica fantástico mesmo, é um dos melhores shapes para pegada claw, sem sombra de dúvidas. Pois bem, agora vamos comparar com outros mouses aqui. Eu vou dizer qual que seria a minha escolha entre essas opções aqui, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar pelo Pulsar X2 aqui, que é o seguinte, tá? O Pulsar é um mouse que também se inspirou aqui no XM1, né? No XM2, no caso. Embora ele teve inspiração, ele não é tão agressivo assim nas suas curvas. Ele é um pouco mais flat na lateral. Então, assim, ele é um pouco mais com curvas menos agressivas, né? São curvas bem suaves. E não chega a ser tão largo aqui na parte de trás. Ele também é um mouse com a mesma característica, muito voltado para uma pegada claw e também dá para fazer uma pegada fingertip nele. Porém, ele acaba sendo mais flat, como eu falei. Então, para quem gosta de um mouse um pouco mais fino, com curva menos agressivas, assim sendo um pouco mais reto, eu acredito que o Pulsar vai agradar bem mais do que o XM1. Ops, XM2 no caso. O Ninjutsu Sora, praticamente a mesma coisa, só que o Ninjutsu Sora já começa a ter as curvas assim um pouquinho mais agressivas, tá? Ainda são curvas bem suaves, mas é basicamente o mesmo shape aqui do X2, sendo um pouco mais curvado aqui na sua lateral, tá? E é a mesma coisa, para quem tem mão que é um pouco mais estreita, prefere um mouse um pouquinho mais fino ou mais estreito, com curvas não muito agressivas, mas também não tão flat quanto o Pulsar X2, o Sora é uma melhor escolha. Agora a gente tem aqui um mouse que é o seu maior espelho, né? Que quando surgiu, parou a comunidade, todo mundo adorou esse mouse aqui, que é o Lanzhou Atlantis. É um mouse que a gente encontra no AliExpress na faixa de 500, 450 reais, depende da cotação do dólar e tal, depende das promoções também. E é uma alternativa bem viável, porque eles são bem semelhantes. Eu acho que ele é um pouco menos largo do que o XM1, XM2 no caso, estou sempre confundindo aqui o nome. E vocês podem ver que são muito, muito semelhantes mesmo, tá? E entre os dois, qual que eu escolheria, tá? Eu acho que isso vai muito de cada um, tá? Se você quer algo técnico,
tecnicamente um pouco mais atualizado com o 3395, que vai ser compatível com 4K também, o Lanzhou Atlantis eu acho que é uma boa opção. Porém, ele não tem switch ótico, o switch dele é Blue Shell Pink Dot. Agora, o Endgame não vai ser compatível com 4K, mas tem switch ótico. Qual que é a vantagem do switch ótico? Ele tem uma latência de clique mais baixa e são bem menos propícios a darem double click. Além disso, a gente encontra ele no Brasil num bom preço, tá? Já vou comentar aqui sobre o preço dele, mas a gente encontra no Brasil a pronta entrega, assim como o Lanzhou Atlantis também, na mesma loja. Mas para quem quer pegar mais barato, pode ser que seja mais adequado pegar o Lanzhou Atlantis, porém vai correr o risco de ser taxado. Pode acontecer como não pode acontecer. Então ficaria aí um pequeno risco. Eu acho que a opção mais viável para quem não liga de ter um mouse com 4K seja o Endgame, tá? Não vai ter o 3395? Não vai. Vai ser um problema? Na minha opinião, não, tá? Eu acho que a performance é tão boa quanto e na prática, como eu falei, não dá para sentir. Agora, se você gostaria de testar 4K e gosta ou prefere switch mecânico convencional, o Lanzhou Atlantis é quase uma cópia, tá? É quase uma cópia mesmo. Eu sinto que o Lanzhou, ele acaba afundando um pouco mais aqui na lateral, eu acho que acaba encaixando um pouco mais no mouse. Ele é um pouco menos encorpado aqui na parte de trás, então, assim, para minha mão, que não é muito grande, é uma mão de 17 centímetros e meio, eu sinto que o Endgame fica um pouquinho grande para mim, tá? Eu acho que se você teve um Lanzhou Atlantis e achou que ele ficou um pouquinho pequeno, você queria um mouse um pouquinho maior também, pode ser que o Endgame seja uma opção melhor. De qualidade como um todo, tá? Eu achei que os botões laterais do Endgame tá melhor, tá com uma tatilidade consideravelmente melhor. O coach do Endgame também achei que tá um pouco melhor. Os fits, para mim, são dois fits muito bons, tá? A Lanzhou manda bem nos fits deles e, assim, só não é tão rápido quanto o Endgame, eu acho que é um pouco mais lento, mas são bons fits também. E, enfim, são pequenos detalhes, eu acho que vai de cada um. Eu tenho review do Lanzhou Atlantis aqui também no canal, se você quiser assistir, tiver na dúvida, tá? Aconselho você assistir o review dos dois mouses aqui para comparar e ver os detalhes de cada um. Mas, basicamente, são mouses, assim, muito próximos, tá? E apenas para efeito de comparação, tem o Pulsar X2 Mini aqui, mas como vocês podem ver aí na imagem, tá? Ele é bem menor, então são shapes assim bem distintos, né? Ele puxa um pouco mais pro X2 regular aqui. E bom, na questão do mouse aqui é o seguinte, tá? Na tela principal a gente consegue ajustar o debounce time, eu coloquei 3 aqui, não cheguei a colocar como 0 ou 1, tá? Deixei em 3 para não causar problema no switch. Dá para fazer o remap dos botões e temos aqui também os estágios de DPI, o poly rate, o LOD entre 1 e 2 milímetros e o nível da bateria, tá? Para quem gosta de ajustar o nível de DPI no X e no Y de forma diferente, infelizmente não tem como, tá? Ele vai ter a DPI fixa nos dois eixos. E bom, pra gente concluir, rapaziada, é o seguinte, é um mouse que é referência e não é à toa, é muito bem feito, o coaching dele é fantástico, a opção de ter feito uma versão budget, né? Queria muito que a versão normal dele tivesse disponível no mercado para compra, mas infelizmente ainda não tá. Mas essa versão budget aqui tá muito bacana, bem interessante mesmo. A escolha da Endgame foi muito boa e ter colocado um switch ótico. Os demais switches e encoder também todos muito bem implementados. A tatilidade de todos os botões estão muito boa, inclusive do scroll. Fits muito bons, a construção do mouse assim impecável. Ou seja, a Endgame sempre mandou bem, tá? Não foi à toa que ela praticamente conquistou a comunidade da galera de entusiasta de periféricos, assim, tipo, o XM1 era um mouse assim querido por todo mundo. E realmente, quando eu testei, eu falei, nossa, cara, que parada, assim, fantástica. Era um mouse muito bem feito. Então, assim, eles foram referência, na minha opinião, continua sendo uma referência, embora hoje em dia eles tenham ótimos concorrentes, né? Como todos esses que eu citei aqui são ótimos concorrentes também. São outras ótimas opções para compra. Mas ainda assim, eles conseguiram manter aquele padrão de qualidade, conseguiram manter toda a qualidade que eles têm e sendo referência ainda, tá? Só ficou devendo mesmo lançar a versão top, sem ser essa versão budget aqui, mas paciência. E se você quiser comprar, o link vai estar na descrição, tá? Tem um cupom de desconto para te ajudar na compra. Infelizmente, não estamos falando aqui de um produto custo-benefício comparado com esses da China, tá? A gente tem um produto mais high-end, a gente tem um produto mais sofisticado, a gente tem a exclusividade de shape, embora não seja totalmente exclusivo, a gente tem coisas próximas, mas ainda não é um clone, não é um white label, que eu quero dizer, né? É algo proprietário, feito exclusivamente por eles, então a gente acaba pagando o preço por isso também, então acaba sendo um produto mais caro, tá? Então, assim, é um produto voltado para quem tá disposto ali pagar uma boa grana em um mouse, e se vale a pena ou não vale a pena, vai de cada um mesmo, tá?
E do mais, eu acho que é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do review. Qualquer dúvida que tenha ficado, pode me perguntar nos comentários, que eu respondo assim que possível. Deixa o like para dar aquela força também, para o vídeo ser divulgado, compartilha, comenta alguma coisa aí para dar engajamento, isso vai ajudar bastante a gente aqui. E do mais, é isso aí, e a gente se vê no próximo review.